Romanos capítulo 3, versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Meu Deus, nós queremos amar ao Senhor nessa noite. O teu poder, a tua graça, atue aqui neste lugar com o esclarecimento da tua palavra. Que nós possamos, todos nós, contemplar a mensagem do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu pergunto a você, você acha que é importante ser um bom cidadão? Você acha que a dimensão da nossa relação como cidadãos na nossa vizinhança, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso país, tem conexão com a palavra? Nós acabamos de passar aí um processo muito importante na nossa organização como Estado, né? As eleições gerais de 2022, a escolha dos poder executivo e legislativo, tanto do federal como do estadual, e nós ouvimos uma grande discussão a respeito, com certeza você deve ter ouvido ou participado da discussão a respeito da política de Deus. Será que religião e política se misturam? Será que Deus tem a ver com política ou não? Será que a nossa cidadania no mundo, o nosso exercício cidadão no mundo, a palavra aborda? Há alguma ocasião em que você não deve obedecer à lei? Será que a Bíblia fala? E aí, quando eu coloco a lei, meus irmãos, eu não estou falando da lei de Deus. Mas eu estou falando da lei dos homens. Nós temos visto, os 11 primeiros capítulos que nós lemos, né, até agora, nós vimos dentro do texto de Romanos essa explicação detalhada do Evangelho. Como Jesus nos salvou, como Jesus nos perdoou, a nossa situação como pecadores. Nós vimos a nossa tragédia espiritual, a obra de Deus através de Jesus, aquilo que foi como efeito espiritual realizado em nossas vidas. Nós somos justificados, nós recebemos paz com Deus, nós recebemos a libertação do pecado, das garras e do domínio do pecado. Nós recebemos o Espírito Santo. São coisas que são detalhadas e declaradas aqui em toda essa carta de Paulo aos romanos. E do capítulo 1 ao capítulo 11, nós, especialmente até o capítulo 8, como está aqui na leitura, você pode acompanhar aqui na tela, nós vimos todos esses detalhes. Os capítulos 9 a 11, nós vimos aí um parêntese que Paulo abre para falar um pouco sobre a história de Israel. Mas desde o capítulo 12, na semana passada, nós mostramos aqui para vocês viram o poder do capítulo 12, que eu já compartilhei aqui várias vezes, como esse capítulo é importante para mim. E aquele capítulo que nós lemos na semana passada, ele responde exatamente a questão: e agora? E agora nós que fomos resgatados por Deus, e agora nós que temos o Espírito Santo, nós que agora temos uma nova identidade, como nós nos comportamos no mundo, como nós convivemos ainda neste tempo que estamos aqui. Você percebe que quando nós aceitamos a Cristo, nós não somos arrebatados ao céu. Nós vivemos ainda sobre a terra. Muitos de nós, né, experimentaremos talvez a morte, ou se o Senhor vier, nem isso experimentaremos. Mas nós não somos arrebatados na hora que aceitamos a Cristo e vamos direto para o céu. Nós permanecemos aqui. E como é que nós
aqui? Como é que nós nos comportamos do ponto de vista do nosso caráter? Nós vimos isso. E do ponto de vista do nosso relacionamento com o povo de Deus, porque a nossa fé não é individualista. Ela é uma fé que pertence, que nos chama a pertencer a uma família espiritual. Mas essa família espiritual não está no céu, ela está aqui agora, reunida nessa noite, amém? Estamos hoje reunidos aqui como família espiritual, como comunidade de fé, como pessoas que se conhecem em um determinado nível, que nos relacionamos muito além dessa reunião aqui somente, claro. Nós nos identificamos como uma igreja local, como um corpo de Cristo local aqui, nesse bairro, nessa cidade. E talvez você, em algum momento, não tenha ido com a cara de um ou outro dos nossos irmãos aqui. Ah, eu fui com a cara daquele irmão, com aquela irmã. E aí a questão é, como é que a gente convive? Isso foi respondido até o capítulo anterior. Agora, no capítulo 13, nós vamos avançar para duas questões um pouco mais além desse espaço, que é o nosso espaço de convivência de fé. Nós vamos perceber, porque ainda que nós nos relacionemos, mas também nós nos relacionamos com pessoas que não creem em Cristo. Nós nos relacionamos com uma estrutura de governo, de política, de poder. Nós nos relacionamos com colegas de trabalho, nós nos relacionamos com familiares não crentes. E o que é que a Bíblia fala sobre isso? Agora, nós que fomos alcançados pelo Evangelho, como nós podemos, então, pensar essas coisas? Dois assuntos que nós vamos tocar nessa leitura hoje são assuntos, eu quero dar uma introdução breve aqui. Primeiro é a palavra, o assunto de tributos. Nós vamos tocar nesse assunto hoje, vamos falar sobre tributos. E você conhece essa palavra, você que é adulto, você já pagou imposto, pagou aí, imposto de renda, já pagou, você mesmo, nós no IPTU, você que tem casa, você já pagou IOF, você já pagou sem perceber que nós pagamos todos os dias impostos, tributos. E o que a Bíblia fala sobre isso? A palavra grega se referia especialmente aos impostos pagos pelas pessoas, particularmente aquelas que viviam numa nação conquistada, aos seus governantes estrangeiros, o que tornava o imposto ainda mais oneroso. A realidade, como eu disse a vocês, Romanos, a carta de Paulo foi escrita a pessoas que moravam na cidade de Roma. Naquela cidade, aquela era a capital do império, a capital, a cidade mais importante daquele tempo. A realidade daquelas pessoas, da maioria delas, eram pessoas que eram imigrantes, pessoas que haviam ou sido levadas até aquela cidade, ou viajaram por vontade própria para morar ali, naquela cidade que era importante em comércio, importante na política, importante na influência filosófica, onde era a sede do governo romano, onde havia os empregos políticos, onde havia os tribunais, onde as causas de todo o império eram levadas. Um exemplo que nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos é o próprio Paulo tendo que apelar a César, ou seja, ter que ser enviado à cidade de Roma para ser julgado ali nos tribunais de Roma, para que ele pudesse, então, ser solto, preso, enfim, dentro da sua acusação. Então, era uma cidade importantíssima. Mas a grande realidade dos tributos ele pertencia às nações que eram conquistadas.
Os judeus, por exemplo, eles eram conquistados, eles eram pertencentes ao Império Romano, mas não porque eles quiseram, como, por exemplo, no nosso caso, a Paraíba participa do Brasil, né? Por uma questão, enfim, tem uma história. Nós somos o mesmo povo, nós temos uma história comum, mas os judeus não. Os judeus eram um povo conquistado. Era imposto sobre eles, né, carga pesada de trabalho, de impostos mesmo. Se nós reclamamos dos nossos impostos no nosso país, chegam a carga de quase um terço da nossa renda como nação. Você praticamente trabalha quase 4 meses do ano somente para pagar imposto, independente, né, de como você se relaciona com relação a isso. Mas todos nós pagamos quase isso, quase 4 meses, né, de trabalho para pagar impostos. Imagina num lugar onde aquele povo era escravizado, explorado, de fato. Então, normalmente, tratava-se de uma taxa cobrada sobre o salário e a propriedade. Nesse contexto, contudo, Paulo usa o termo no sentido mais amplo possível para falar de todos os tipos de tributo. Jesus ensinou explicitamente que os impostos deveriam ser pagos, até mesmo ao governo romano pagão, como está lá em Mateus capítulo 22, versículos 17 a 21, onde Jesus é questionado a respeito do imposto, se deveria pagar imposto a César. Jesus responde com muita sabedoria: dá a César o que é de César. Como é que você sabe? É a Deus o que é de Deus. E também Jesus, em outro momento, nesse mesmo Mateus, agora capítulo 17, ele nos mostra, ele mesmo paga o imposto do templo, que era o imposto do próprio Antigo Testamento, fazia referência a esse imposto do templo. Outra coisa importante que nós vamos tocar nessa nossa pregação é esse tema de deixemos as trevas e vestivos do Senhor. Essa é uma expressão que Paulo usa aqui, usa em Efésios, usa em Colossenses, em vários momentos, e essa é uma expressão que resume o processo de santificação. Processo espiritual contínuo em que aqueles que foram salvos pela fé são transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. A ilustração que Paulo usa para descrever esse processo é a de tirar e vestir roupas, que é simbólico para pensamentos e comportamento. Como alguém que tira suas roupas sujas, no final do dia, os crentes devem descartar as vestimentas imundas de sua vida antiga e pecaminosa e se vestir com a justiça de Cristo. Então, são 2 temas que eu quero que você observe quando nós fizermos a leitura agora de Romanos, capítulo 13. Especialmente esse segundo ponto é essa figura que todos nós, em algum momento do nosso dia, praticamos ela. Nós trocamos as vestes. Nós tiramos aquela veste velha do dia de trabalho, do dia de atividades, tomamos um banho, vestimos uma roupa nova para ficar em casa ou para dormir. Enfim, nós temos essa prática diariamente. E essa prática diária, ela é uma ilustração, ela é simbólica, ela nos mostra a santificação. O processo de santificação requer de nós uma atitude como essa. A atitude de identificar aquilo que precisa ser retirado da nossa vida e trazer para a nossa vida aquilo que precisa permanecer. Acompanhe aí na sua Bíblia ou aqui na tela, se você conseguir ver. Eu sei que as letras estão um pouco embaralhadas, né, aqui. Dá uma ajeitada, ainda não ficou. Dá uma olhada aqui, esse ajustezinho. Mas acompanhe aí na tua Bíblia, Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1. A gente vai lendo e vai parando à medida que chegarmos num ponto importante. Versículo 1 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Mas não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos.
pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade, pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto. Apareceu imposto, tá? Pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Vamos dar a primeira parada aqui nessa nossa leitura. Nós vamos ter 3 paradas principais. A primeira parada é essa daqui. Está aqui, meus irmãos, um texto bíblico que nos mostra a nossa relação com as autoridades. As autoridades. A nova versão internacional, ela faz uma tradução interpretativa dessa autoridades governamentais. Governamentais não está no texto original aqui, tá, gente? Talvez, se algum dos meus irmãos está olhando aí, deve estar usando alguma versão e coloca autoridades superiores, né? Autoridades superiores. Essa é a palavra mais correta, né? E porque ela não está falando necessariamente, porque o que a NVI fez aqui? Ela fez contextualizar, porque de fato Paulo está falando sobre autoridades governamentais, mas ele não usa essa palavra aqui nesse contexto. Ele está falando de pessoas que são, que exercem uma autoridade delegada, né, de governo mesmo, de governo, onde que queira que nós prestemos conta a essa autoridade. Algumas coisas que precisam ser muito bem estabelecidas aqui, nós vamos na sequência do texto. Primeira frase, versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, às autoridades superiores, às autoridades estabelecidas sobre as nossas vidas. A sujeição, a obediência, ela é um padrão. E aí eu quero colocar, antes de trazer algum princípio espiritual, eu quero contextualizar vocês dentro desse momento que a igreja de Roma está ali. Irmãos, do ponto de vista político, do ponto de vista governamental, o cristianismo nasce dentro do Império Romano. Nesse período que Jesus nasce, vive, exerce o seu ministério, morre, ressuscita, quem governa o mundo é o Império Romano. Este governo, este império foi, com certeza, se não o maior em território, porque já houve impérios maiores em território, né? O Império Mongol foi maior territorialmente, mas do ponto de vista de influência e de memória, grandeza, com certeza, este é o império mais importante. Jesus viveu dentro do Império Romano. O cristianismo nasce, então, dentro dessa estrutura que funcionava mais ou menos assim. Havia um rei, chamado de imperador, e ele tinha, na sua estrutura principal, um senado. Às vezes tinha um senado, às vezes ele tirava o senado. A maioria das vezes, boa parte tinha um tempo de república, mas nesse tempo de Jesus nesse tempo aqui especificamente, eram os imperadores, ou seja, a palavra final era do imperador constituído. Agora, em cada região deste império, havia um governo que era submetido ao imperador. Então, vou pegar aqui no contexto da história de Jesus. Herodes era conhecido como rei da Judéia, mas ele não era um rei
vamos dizer assim, independente. Ele era o rei daquela região, mas ele estava submetido ao imperador de Roma. Herodes é da Galileia, né? Da Galileia. E Pilatos é da Judéia. Então, só a título de exemplo, em todas as regiões então, do Império Romano, tinha o seu governo, tinha os seus governantes, tinha toda aquela instituição ali que funcionava. Então, a visão que as pessoas tinham do Império Romano era uma visão dupla. Tinha pessoas que aderiram a toda a cultura que o Império Romano propunha. Nós tínhamos, então, cidades que eram chamadas de colônias. Por exemplo, a cidade de Filipos era uma colônia de Roma. Ou seja, lá em Filipos, quem nascesse em Filipos já era automaticamente cidadão de Roma. Paulo mesmo vai dizer que ele é cidadão de Roma por nascença, porque ele nasce numa colônia romana. Uma cidade que era um status de colônia. Ou seja, era uma cidade que era um modelo de divulgado na sua região, um modelo de vida dos romanos. Mas existia um outro modo de vida dentro do Império Romano, que era da grande maioria das pessoas, que eram as pessoas que eram oprimidas pelo Império Romano. As pessoas que viviam fora dessas grandes cidades, que viviam em cidades menores, e que muitas vezes não aceitavam a opressão, o peso do Império Romano. Os judeus é um grande exemplo de um povo que sofria e que não aceitava, e que não aceitou por nenhum momento, aliás, a submissão ao Império Romano. Tanto é que no ano 70, o imperador envia o exército e destrói a cidade de Jerusalém e dispersa os romanos. E na sequência dessa mesma história, como ele expulsa os judeus dali, ele traz um outro povo ali, que já vivia naquela região, mas que não eram os judeus, que eram os filisteus, que eram um povo do Antigo Testamento, que você conhece. E ele estabelece, então, ele tira o nome de Judeia e estabelece o nome de Filistina, por causa do povo que agora vai ficar ali. E nós conhecemos essa região até hoje como Palestina, por causa desse novo nome que o Império Romano dá àquela mesma região da Judéia. Então, os judeus são um exemplo de povo que é difícil para o Império Romano. Um povo difícil, que não tolerava aquilo. Mas a declaração aqui, então, dentro desse texto, Paulo, um judeu, pertencente a este povo que tinha, de fato, um relacionamento muito complicado. Ele era judeu, mesmo tendo nascido com cidadania romana, sendo um cidadão romano, ele mesmo vai usar esses privilégios e todos os seus direitos de cidadão romano em vários momentos do seu ministério, como vamos ver no texto de Atos. Mas ele era judeu também de nascimento, fariseu em sua educação, não só fariseu, mas da escola farisaica mais importante do seu tempo, estudou com o mestre Gamaliel, e esse homem era um homem tão conectado com a sua cultura, tão conectado com as suas raízes, que quando a igreja cristã ela começa a nascer, Paulo imediatamente se torna o maior perseguidor desta igreja. Então nós não estamos falando, não é qualquer pessoa que está declarando isso aqui, meus irmãos. Eu estou contando toda essa história aqui para você entender o peso do que Paulo está dizendo aqui para nós, para aquele povo de Roma, que, como nós já vimos, a carta de Paulo aos Romanos é para a igreja de Roma, dos crentes de Roma, e dentro daquele público da igreja de Roma, nós tínhamos gentios, ou seja, pessoas vindas de outras nações, mas também nós tínhamos judeus. Paulo, sendo um judeu, falando para uma igreja que tinha romanos, que tinha gentios, que tinha judeus também, ele declara isso aqui. E a mensagem também é impactante
importante para nós, estando hoje no ano de 2022, no Brasil, na cidade de Santa Rita. Talvez você não seja tão conhecedor da história da nossa nação, mas nós temos uma história como povo que justifica termos o governo que temos, o modelo de governo que temos. E dentro desse contexto, a palavra é clara para nós. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Aqui é uma máxima que vai muito além do próprio povo de Deus, mas ela obviamente está direcionada inicialmente a nós, povo de Deus. Se nós olharmos ao redor, especialmente na nossa cultura, nós não temos um hábito muito de obediência e de sujeição e respeito a autoridades. Nós não temos um hábito como cultura, nós até valorizamos o desrespeito, a rebeldia, a revolta. Eu sei que as pessoas do mundo têm esse espírito, mas a palavra de Deus declara a nós, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. E aí Paulo vai começar a explicar como é que funciona isso. Certo? Ele vai começar a nos mostrar as razões, porque a Bíblia simplesmente não vai dizer uma coisa, impor aquilo ali, e nesse contexto aqui especialmente, e não explicar, e eu quero explicar isso para vocês, porque todos nós somos cidadãos do mundo. Somos brasileiros, nascidos em Santa Rita, a maioria de nós aqui, né? Talvez um outro. Alguém não nasceu em Santa Rita aqui? Não, mas nascido em Santa Rita não quer dizer que só foi no hospital de uma pessoa, não. Nasceu fora. É de fora, né? Tá certo. Ok, então temos, a maioria de nós são santarritenses. São poucos aqui que são, né, de fora. Mas vieram para cá e moram aqui, né, pelo menos todos que levantou a mão, moram aqui há mais tempo do que né, então são mais santarritenses do que do lugar que nasceu, certo? Pronto. Pronto, aí, tá tudo certo. Então, minha gente, nós temos uma conexão com este lugar, nós temos uma história deste lugar, e nós conhecemos até, por exemplo, você sabe quem é o prefeito, a família do prefeito, o irmão do prefeito, todo, nem sei se tem irmão. Enfim, a família todinha, você sabe da história de quem é contra, a favor, do vereador, a gente sabe, você sabe a história da mãe, sabe a mãe, o pai, o irmão, a história de vida, a gente sabe, como santarritense conhece a história dos nossos governantes, das nossas autoridades. Certo? Okay? Essas pessoas, sabemos as qualidades, sabemos os defeitos, sabemos o que fez certo, o que fez errado, a gente sabe, certo? E mesmo diante desse contexto, a palavra declara assim para nós, ei, todos nós aqui, santarritenses, nós que moramos nessa cidade, devemos nos sujeitar às autoridades superiores. E agora nós vamos, já a próxima palavra é pois. E aí vamos ver qual é o primeiro pois. Primeiro por quê? Pois não há autoridade que não venha de Deus. E aí eu quero explicar essa frase para você, porque ela é muito importante, ela precisa ser muito bem compreendida para que nós não caiamos em nenhuma besteira, às vezes que a gente vai ter a oportunidade, com certeza, de tocar nesse assunto. Irmãos, a autoridade, ela vem de Deus. O próprio Jesus vai dizer a Pilatos, né? Pilatos vai dizer assim, olha, eu tenho autoridade sobre você, e Jesus vai dizer, olha, você não teria autoridade se o Pai não tivesse lhe dado. E quando se fala de autoridade vinda de Deus, não está falando de especificamente uma pessoa. Vou pegar aqui, por exemplo, um prefeito, a pessoa do prefeito, fulano de tal, seja ele a pessoa de Deus, mas a figura de ser prefeito, ou seja, de existir, e aí obviamente não estamos falando de qualquer forma de governo, nós temos uma república, existem nações que têm monarquias, existem lugares que têm outras formas de governo e outros sistemas de governo, municipal, estadual, federal, enfim, essas coisas todas. Tem lugar que é província, tem lugar que é condado, tem lugar que é principado, enfim, tem um monte de lugar. Mas o fato é que a existência de autoridades que governam, ela é algo de Deus. O próprio Deus estabelece isso desde Gênesis.
Deus estabelece a relação dos homens com a criação entre os homens como uma relação de governo. Aí eu volto à minha palavra introdutória, a pergunta que eu coloquei aqui para você, que com certeza você ouviu. Se não ouviu, está ouvindo agora pela primeira vez. Como nós tivemos esse debate, com certeza não só agora nessa eleição, mas é um debate, é uma pergunta que vai sempre voltar. O que é que Deus tem a ver com política? Tem tudo a ver, porque é Deus quem cria política. Religião e política tem uma coisa a ver com a outra, tem tudo a ver uma com a outra. Porque o mesmo Deus que criou a religião é o Deus que criou a política. Pastor, como é que o senhor está falando uma coisa dessa? Pois é, meu irmão. O que é religião? É a nossa conexão com Deus. É o nosso amar a Deus. E o que é política? É o amar uns aos outros. É tudo que nós fazemos em relacionamentos. E Deus é quem estabelece os governos. Deus estabelece governos locais, Deus estabelece reis. É Deus que governa isso. Deus ele estabeleceu que as relações humanas pudessem ser vivenciadas através de autoridades. E isso não vai deixar de acontecer, por exemplo, no céu. O próprio Jesus vai usar esta linguagem na parábola dos talentos. Ele vai dizer, olha, você que teve 10 talentos, qual é a recompensa? 10 cidades. Para quê? Para aquele cara ficar... Não, para 10 cidades para ele governar. Aquele que pegou as 5 talentos e multiplicou para 10, ele recebeu 10 cidades e no final ele recebeu ainda mais uma. Não foi? Aquele que o cara perdeu, olha, pega aqui e dê para esse que tem 10. Você acha que no céu nós vamos ficar balançando a rede, descansando, tomando água de coco? Não! Nós vamos exercer o governo do reino de Deus. E o governo do reino de Deus vai sempre ter uma relação de autoridade. Então, pois, Deus estabeleceu isso no mundo. Agora, no nosso sistema, por exemplo, nosso sistema, o governante, a pessoa que exerce aquela autoridade, ela exerce aquela autoridade por um prazo. E enquanto ela está naquela posição, ela é aquela autoridade. Depois, ela deixa de ser aquela figura de autoridade e ela é uma pessoa comum. Não é assim? Então, aí, a outra pessoa se posiciona. Outra pessoa se posiciona. Ele está exercendo aquela autoridade. Então, o nosso respeito não é necessariamente a pessoa, mas a posição de autoridade que Deus estabeleceu. Quem estabeleceu as posições de autoridade foi Deus, isso desde sempre. Hoje nós temos um sistema, antigamente tinha outro, no tempo bíblico tinha outros sistemas, mas o que é fato é que foi Deus quem estabeleceu as relações entre homens com responsabilidade, com autoridade, com submissão. Então é Deus quem estabelece. Aí o próximo item já reforça isso. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Certo? Então é Deus que estabelece a existência de autoridades para a nossa convivência social. Certo? Vou pegar aqui um outro exemplo bíblico para a gente avançar, tá? Quando Moisés estava no deserto, o seu sogro, Jetro, chega para Moisés e diz assim, Moisés, olha, você está fazendo algo errado. Você está cuidando desse povo sozinho. Você tem que estabelecer líderes de 1.000, líderes de 100, líderes de 10, 50 e 10. Ele ouve aquele conselho. Nós não vemos, se você prestar atenção naquela história, nós não vemos Deus intervindo, como se dissesse, Moisés, não faça isso não. Nós temos um silêncio de Deus. Nós temos Deus, na verdade, abençoando esses líderes que são levantados. Ungindo-os com o Espírito Santo também, para que Moisés tivesse facilidade do seu trabalho, e não só Moisés tivesse facilidade, mas que o próprio povo pudesse ser servido de uma melhor maneira. Então veja que é Deus quem estabelece que as coisas sejam conduzidas através de autoridades. Isso funciona hoje e isso vai funcionar pela eternidade. Bem, versículo 2. Portanto,
aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aí, nós precisamos, fechando a frase, né? E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Então, nós vamos perceber, e aí eu volto de novo, Paulo está usando isso aqui, ele está praticamente ignorando que ele está no Império Romano. O Império Romano, meu irmão, não foi flor que se cheire. Não foi flor que se cheire, não, tá? Com relação aos cristãos, foi um período de grande perseguição. E Paulo está dizendo a nós cristãos, aos romanos ali daquele tempo, que nós não devemos nos rebelar, né, contra essa autoridade. E aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E não estou falando, meus irmãos, sobre uma pessoa específica. Mais uma vez. Estou falando sobre a autoridade. Respeito ao Deus. Eu vou pegar aqui um outro exemplo. Nós vamos ver, irmãos, sobre esse assunto. Não faltam exemplos na Bíblia. Daniel foi levado como um cativo, como um escravo, para servir ao rei da Babilônia. E o principal rei inicial que ele serviu, um homem chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, se vocês fizerem qualquer pesquisa da história, ele não foi santo. Longe disso. Ele fez muita coisa ruim. Mas Daniel, em seu serviço, ele serviu não a Nabucodonosor. Ele serviu ao governo, ele serviu à autoridade. Quando ele chegava na presença de Nabucodonosor, ele declarava as mesmas coisas que todo mundo falava diante do rei. Ó, rei, vive para sempre. E aí ele falava, né? Era assim que eram os reis, que eram os soldados. Ele não fazia, vamos dizer assim, você é um homem. Não. Ele estava ali presente. Quando Nabucodonosor saiu do governo, o próximo rei não chamou Daniel inicialmente. O filho de Nabucodonosor teve um sonho, viu a mãozinha lá, aí depois correu para Daniel, para interpretar o que tinha lá escrito. Daniel veio e explica. Ele não serviu aquele rei. Mas o próximo rei que entrou, que foi Ciro, Daniel também serviu. Você poderia... se nós pensássemos só do ponto de vista político e humano, Daniel foi um traíra. Serviu aos Nabucodonosor, serviu aos babilônios, mas ele era judeu. E ele ainda por cima serviu aos medos. Não, mas Daniel não estava servindo ao Nabucodonosor, nem a Ciro, ele estava servindo à autoridade. Do rei. Ele era um servo do rei. Fosse Ciro, fosse Assuero, fosse Nabucodonosor, fosse quem fosse, ele estava lá, atuando ali como um servo e para a construção do bem. Neemias é um outro exemplo de uma pessoa que fez isso. Ele era o copeiro do rei, ele era a pessoa, o vassalo, o valete do rei, a pessoa que estava ali junto, servindo, inclusive comia ou bebia, no caso, as bebidas antes, para o caso de não ter nenhuma envenenação. Ele era uma espécie de segurança final do que o rei bebia. Mas ele não estava, ao servir aquele rei, apoiando e não sendo crítico daquilo que o rei fazia. Tudo que o rei fazia, Daniel, ou Neemias, ou quem quer que fosse, estava lá, e eu estou apoiando isso, não. Eu estou aqui numa posição, exercendo uma tarefa, e eu estou fazendo isso aqui da melhor forma possível. E não vou me rebelar contra a autoridade. Isso é muito importante que nós possamos entender. Não é uma coisa personal, né? A pessoa, fulano e tal, tudo que ele fizer, ou assim embaixo. E aí nós precisamos compreender isso, porque servir à autoridade não é, vamos dizer, ser serviçal, ser capacho. E aí vou usar uma expressão que nós, com certeza, usamos no nosso dia a dia. Não é ser puxa-saco nem babão. Tudo que fulano quiser, eu faço. Não. Seu rei mandou dizer, né? Faça isso. Porque nós vamos encontrar na própria Bíblia, os amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego. O próprio rei Nabucodonosor, nessa ocasião, Daniel não estava presente, mas ele institui uma estátua
e ele chama a corte e diz assim: eu vou tocar a trombeta, vai tocar os instrumentos. E quando tocar, todo mundo se ajoelha. Todo mundo se ajoelhou. Era tanta gente que Nabucodonosor nem viu os caras que ficou em pé. Veio o fofoqueiro e disse assim: olha, tem 3 camaradas ali que não se ajoelhou não. Traga eles aqui. Rapaz, vocês não se ajoelharam não? Não, senhor. Ó rei, meu rei. Ó rei, vive para sempre. Com respeito. Ó rei, vive para sempre. O Senhor mandou a gente se ajoelhar aqui, mas nós não nos ajoelhamos a não ser diante do nosso Deus. E essa estátua aí não é o nosso Deus. E o Senhor não é o nosso Deus. E aí Nabucodonosor ficou irado. E disse assim: pois agora eu quero ver se vocês não vão se ajoelhar. Vai tocar agora a trombeta. Se você não se ajoelhar, eu vou jogar você agora. Mandou esquentar lá a fornalha. Todo mundo sabe de todos os detalhes da história. E eles disseram assim: olha, preste atenção. Nós sabemos e cremos que Deus pode nos livrar. Mas saiba tu que se Ele não nos livrar, mesmo assim, nós não nos ajoelharemos diante da sua estátua. Tocou, ele não se ajoelharam, jogou eles dentro da fornalha, e você sabe o que aconteceu. Deus os livrou dentro da fornalha, passou lá com eles, tal. Nabucodonosor ficou espantado. Meus irmãos, quantas vezes nós, e aí, desde esse tempo, o povo de Deus tem sido confrontado assim também, a se dobrar. Porque esse império aqui era um império que requeria das pessoas adoração. Todos os que serviam ao imperador, a expectativa era que tudo que o imperador dissesse, mandasse, eles tinham que fazer cegamente, sem criticar, sem pensar, sem analisar. Só porque ele disse. Como se você não tivesse cérebro na cabeça. E meus irmãos, nessa história aqui, do ponto de vista histórico, nós vamos ver a igreja de Roma sendo perseguida. Muitos desses irmãos, como o próprio Paulo escreve, são mortos. E o próprio Paulo morre em Roma. E por que Paulo foi morto em Roma? Porque Paulo e aqueles irmãos, mesmo não se rebelando contra a autoridade, eles não se rebelaram contra a autoridade, mas eles também não eram pessoas que estavam servindo a uma autoridade, esquecendo que a autoridade principal a ser obedecida é o Senhor Deus. Quando foi requerido que Paulo e aqueles irmãos ali em Roma negassem a Cristo, e aí, quando eu digo, meus irmãos, negar a Cristo, não estou falando de alguém chegar aqui para você e dizer assim: ô meu irmão, eu estou aqui com uma arma na sua cabeça, você vai negar a Cristo aqui agora. A gente está vendo que é, obviamente, uma situação de negação. Mas quantas vezes aquele povo teve que foi, vamos dizer assim, instado a negar a Cristo de uma maneira sorrateira? Como, pastor? Participando das festas da cultura, que eram idólatras. Não vão participar. Participando, muitas vezes eles tinham que perder clientes. Muitas vezes eles tiveram que perder a conexão. Por exemplo, quem era pescador, artesão, cada uma dessas profissões tinham os seus sindicatos. E esses sindicatos tinham festas, tinham os seus patronos, os deuses patronos. Eles faziam festas anuais, festas semanais, festas mensais aos seus deuses. E essa era a cultura. E quantos do povo de Deus foram escanteados, perderam os seus bens, perderam os seus amigos? Não foi necessário alguém enfiar uma arma, botar uma espada no pescoço, ou ameaçar jogar para os leões. Não, essas coisas que era a autoridade que impunha. E nós precisamos entender e ver esse testemunho dos irmãos. Em nenhum momento eles se levantaram contra o César, eles se levantaram contra o governo, mas quando o governo se levantou contra eles, para que eles negassem a Cristo, para que eles pudessem seguir o que todo mundo segue, ir com a onda como todo mundo ia,
Eles permaneceram fiéis ao Senhor, porque esta é a autoridade maior. Agora vamos ver aqui o versículo 3. Pois os governantes não devem ser temidos. Temidos como no caso de medo, tá? A não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. E aqui nós vamos ver a primeira natureza da autoridade. Deus institui a autoridade, independente de quem quer que seja a pessoa, independente de quem quer que seja a forma de governo. E a primeira natureza dessa autoridade é que essa autoridade, ela enaltece o bem. Está aqui no final do versículo 3. Deus institui autoridades entre os homens. E nós sabemos pela história dos governos que os homens usurpam o poder. Eles querem o poder, e quando eles chegam ao poder, eles só querem simplesmente ter benefícios pessoais. Mas quando Deus estabelece a existência de autoridades, não é para que essas autoridades usufruam dos benefícios pessoais disso, mas para que essas autoridades enalteçam o bem, tudo aquilo que é bom, útil, agradável. No nosso caso brasileiro, não é diferente do caso do Império Romano. É claro que muito daquela cultura romana, e claro que também muito da nossa cultura brasileira que é promovida, ela tem coisas boas, tem aspectos bons. Não vou dizer que só temos coisas ruins em nossa cultura, mas nós temos coisas ruins e que são promovidas. E nós precisamos compreender que, na verdade, a natureza que Deus espera das autoridades é que elas enalteçam bem. Versículo 4. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Um outro característica da natureza das autoridades instituídas por Deus. Elas são agentes de justiça, ou seja, elas são aquelas que são responsáveis por preservar o que é justo dentro do padrão da lei de Deus, mas também para punir, preste bem atenção nessa palavra, punir quem pratica o mal. Então Deus estabelece desde o Antigo Testamento o exercício da punição do mal. E nós, na nossa sociedade hoje, nós temos quase uma aversão a esse tipo de palavra, né? Meu Deus, nós somos muito politicamente corretos, né? Como se a punição não fosse algo positivo e necessário. Hoje nós temos uma diminuição desse aspecto em nossa sociedade. Mas quando Deus institui a punição do mal, quais são as razões para punir o mal do ponto de vista bíblico? Número 1, para que o mal não se propague. O mal que não é punido, ele ganha legitimidade. E ele tem espaço, então, para continuar a crescer. Segunda coisa, quando o agente do mal é punido, aqueles que não praticam o mal são ensinados, são incentivados a não praticar o mal, obviamente. Ao ver a justiça sendo feita sobre um mal exercido, aquele mal é diminuído ali. Então Deus estabelece as autoridades para o exercício disso. Ser agente de justiça e punição da prática do mal. Versículo 5. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades. Aí voltamos, depois de ele explicar tudo, ele volta à sua declaração. Não apenas por causa da possibilidade de punição, porque ela é real, mas por causa da questão de consciência. E aí Paulo nos coloca, nós, povo de Deus, um parâmetro muito maior. Não obedecemos, não somos bons cidadãos do mundo por causa do medo do que as autoridades podem fazer sobre nós. Nós fazemos isso por consciência. Consciência de quê? Consciência de que Deus é o governador.
Eu volto aqui a Paulo falando, se eu não me engano, aos Colossenses, ou é aos Tessalonicenses, eu não tenho certeza agora do texto, acho que é Colossenses. Ele vai dizer que o que nós fazemos aos homens, nossos serviços aos homens, devem ser feitos como para o Senhor. Então a nossa cidadania, meus irmãos, não é necessariamente por meio do juiz, por meio no nosso caso, é o juiz, a polícia, no caso. A polícia, ou qualquer outra questão que nós possamos infringir, e nós não fazemos isso por medo, por coerção, não, mas por consciência. Por consciência de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos da luz. Amém? Então, quando nós trabalhamos, em nosso mesmo ambiente de trabalho público, ou no ambiente privado, nós não praticamos corrupção, nós não roubamos, nós não sonegamos, nós não mentimos. É por medo do nosso chefe? Não. Se o chefe nos pegar em qualquer delito, ele vai nos punir, e é justo. Mas por que nós fazemos o que é correto e nos afastamos daquilo que é incorreto? Porque nós temos um Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos vê o tempo todo. Se eu recebo uma propina de algum valor no meu serviço, temos pessoas do serviço público aqui, ou se eu proponho uma propina, né, do privado, eu estou correndo ali. E às vezes a gente tem esse negócio de reclamar dos políticos, mas incorremos nas mesmas práticas. Nós, como povo de Deus, não devemos ser assim. Nós devemos ser coerentes com a nossa identidade. Versículo 6. É por isso também que vocês pagam imposto. Pois as autoridades estão, olha só que interessante, a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. As autoridades estão a serviço de Deus. E aí nós vamos ver uma conexão profunda entre, de fato, o Estado, o governo, qualquer que seja, e Deus. O governo está a serviço de Deus. Por isso nós contribuímos com o imposto. Seja nós que somos cidadãos de fato integralmente, como naquela época, no caso dos judeus, que não eram cidadãos, eles eram obrigados, né? Eles tinham perdido e eles eram obrigados a dar. Nós somos também, né? Mas nós somos mesmo assim cidadãos. O Estado, tecnicamente, deveria devolver em serviços para nós. Mas nós devemos ter esse trabalho. Versículo 7. Deem a cada um que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. E aí Paulo estabelece esse princípio geral. O próprio Jesus já fez menção a isso. Meus irmãos, eu sei que é um assunto que parece, pastor, que assunto? Nada a ver, que negócio chato. Mas é o nosso dia a dia, meus irmãos. No nosso dia a dia nós estamos, nos encontramos com o mundo. Nós fazemos interface com o mundo. Nós temos um patrão, nós temos uma pessoa que trabalha conosco, ou uma pessoa que trabalha para nós. Nós pagamos imposto. E nós precisamos fazer isso de uma forma que honra a Deus. Agora eu quero, antes de passar para frente, o próximo ponto não é nessa mesma pegada, viu? Se prepara. Deixa eu dizer uma coisa muito importante aqui, para a gente avançar. Nós precisamos, meus irmãos, nos libertar grandiosamente como nação da idolatria do Estado. Nós, como brasileiros, assim como também havia uma idolatria estatal, ou seja, os imperadores eram adorados. Nós, como povo brasileiro, muitas vezes estamos incorrendo nessa mesma prática. E muitas vezes sem nem ser obrigado. É como se toda a nossa vida dependesse do Estado. E, de fato, o nosso país, a nossa Constituição, coloca esse Estado onipotente. Ele é o responsável pela saúde, pelo nascimento, pela morte, pelo registro, por tudo, do começo ao fim. Mas não é assim que a Bíblia pensou o Estado sendo um competidor de Deus. Nós precisamos tomar cuidado para não cairmos na idolatria do Estado.
da dependência do Estado. Nossa dependência é do Senhor. Nossa adoração é ao Senhor. Nossa obediência maior é ao Senhor. Obedecemos às autoridades porque obedecemos ao Senhor. Nós não devemos colocar qualquer figura de autoridade, ou até o próprio Estado inteiro, como o nosso provedor e o nosso Senhor, e nós dependemos de tudo que o Estado faz para nós, ao nosso benefício. Não. A nossa vida depende da providência de Deus. Ele vai usar as pessoas, ele vai usar quem quer que seja. Vai ser ele quem provê as nossas vidas. Às vezes, por exemplo, aqui na cidade, nós temos aquela ideia do emprego conectado com a política, né? Então, fulano recebe emprego, e aí o fulano que recebeu o emprego do fulano e tal, ele deve ser quase que incapaz do fulano e tal, né? Meu irmão, quem nos sustenta é o Senhor. Não é o político A, B, C, D, F, G, H. Não é. Certo? Quem cuida da nossa vida, não é político nenhum, é o Senhor. Então não coloquemos a nossa esperança em qualquer político que seja, e nem nos constrange. Fiquemos assim, constrangidos, dependentes, escravizados. Quantas pessoas estão escravizadas? Porque dependem do auxílio, do emprego, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Essa é uma realidade. Estou falando que é uma realidade, nossa realidade. Nós precisamos romper com essa escravidão. Porque o Senhor nos fez livres. E é o Senhor que nos sustenta. Versículo 8, mudando de assunto. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Paulo já tinha falado sobre amor, sobre relacionamento, no contexto do capítulo 12. E no contexto do capítulo 12, ele estava mais detalhadamente falando sobre a comunidade de fé, sobre nós, irmãos. Nós devemos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, muita coisa uns aos outros aqui. Mas aqui agora, nesse caso, é além, não é só entre os crentes. Não devam nada a ninguém. Essa aqui, meus irmãos, é com certeza uma palavra para nós. Não é pecado, meus irmãos, adquirirmos o crédito, ou seja, usarmos o crédito. Todos nós usamos o crédito. Talvez você nunca tenha usado, talvez existam pessoas aqui que nunca tenham usado qualquer crédito, que tenha cartão de crédito, nunca fez empréstimo. Mas se você faz, se você pratica, se você toma um empréstimo por alguma razão, que deve ter alguma razão para você fazer isso, você tem um dever. Qual é o dever? Isso é uma coisa tão simples, tão básica. Mas, meus irmãos, deixa eu dizer para vocês, e talvez você já deve ter ouvido esse tipo de testemunho de crentes que são reconhecidos como mal pagadores, como veiacos. O crente veiaco. Já ouviu falar dessa? Isso é uma vergonha, meus irmãos. Deus não quer isso para nós. O que é correto? Era que nós não pudéssemos pedir emprestado. Ótimo. Seria o ideal. Se você não precisa tomar empréstimo, não tome. Qualquer que seja, qualquer razão que seja. Mas se você tomar qualquer coisa, qualquer compra no crédito, você comprou no cartão, meu irmão, você comprou parcelado, você está tomando um empréstimo. Né? Você vai comprar uma casa, você quer financiar essa casa, você está tomando um empréstimo. Você vai comprar um carro, você toma um empréstimo. Ninguém lhe obrigou a tomar um empréstimo, não é verdade? Você quis comprar o bem, você quis
realizar alguma coisa, você tomou aquilo emprestado. Mas você também se comprometeu a pagar. Então, na data certa, nós devemos pagar. Por quê? Porque quando nós caímos no testemunho do crente veiaco, você acha que é só você que não paga, que fica com o nome feio, fica com o nome desonrado? A igreja também é desonrada. O nome de Jesus também é desonrado. E o Senhor declara que nós não tomemos o nome de Deus em vão, né? Então a gente às vezes está desonrando o nome de Deus para as pessoas. E muitas pessoas, talvez você conheça, muitas pessoas que dizem: eu não vou naquela igreja, eu não vou para igreja nenhuma, porque olha, eu não quero ser igual aquele crente daquela igreja ou daquela pessoa, igual aquela pessoa que pediu emprestado, mas não paga. Então a palavra está sendo explícita aqui: não devam nada a ninguém. Ok, não tome emprestado, ótimo. Né? Mas se tomar, meu irmão, pague, não deixe atrasar, porque dívida é quando perdeu o vencimento, tá? Contar a pagar é diferente de dívida, tá? A única coisa que nós devemos dever, qual é? Amar, o amor, uns pelos outros. Aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. E aí Paulo vai dar exemplificações. E aí eu não vou me ater muito a isso. Agora pula para o versículo 11. Paulo agora vai colocar o seguinte: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. E aí, quando eu digo façam isso, eu estou falando não só do que ele acabou de falar, de amar aos outros, mas também do que ele falou a respeito do Estado, do que ele falou a respeito da comunhão entre nós, daquilo que ele falou sobre a vida de santificação, que ele vai fechar agora. Então, façam isso tudo, compreendendo o tempo em que vivemos. E qual é o tempo em que vivemos, meus irmãos? Nos últimos dias. Estamos nos últimos dias. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Olha o que Paulo diz aos Romanos. Olha o que a Bíblia diz a nós. Meu irmão, desperta do sono. Você pode acordar a pessoa que está ao seu lado e dizer assim: desperta do sono, meu irmão. Catuca ele aí para ver se ele está dormindo aí. Desperta do sono. Aleluia. Olha só, olha, veja isso. Segue aí comigo, versículo 11. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Aleluia. Tanto para os romanos, como para nós. Você que já creu em Cristo, cada dia que passa está chegando mais perto do grande dia. Versículo 12. A noite está quase acabando. Aleluia. Amém? O dia logo vem. Portanto, se o dia está chegando, se a hora se aproxima, portanto, o que é que nós devemos fazer? Deixemos de lado as obras das trevas e vistamos-nos a armadura da luz. Deixar de lado, meu irmão. Nós não devemos estar nem apoiando, nem presente, e muitas vezes até nem promovendo. A Bíblia fala lá no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escravos. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Esse homem será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual é o seu fruto na estação da vida. Meus irmãos, nós devemos deixar de lado as conversas. Aqui vai detalhar daqui a pouco, versículo 13. Deixar o mundo. Nós não devemos estar abraçados com o mundo, não. Eu já falei isso lá no começo do capítulo 12. Olha o que Paulo fala agora no versículo 13. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. O que é que está sendo dito aqui? Meu irmão, tudo que você faz deve ser algo tão puro que pode ser feito à luz do dia, pode ser feito diante dos outros, que nós não façamos nada que possa ter se feito por debaixo dos panos
escondido na escuridão, aos olhos de ninguém. É óbvio que ele está falando, meus irmãos, do pecado, do mal. E ele vai citar aqui exemplos. Não em orgias e bebedeiras. Meus irmãos, se existem duas palavras que descrevem o nosso povo, são essas duas aqui. Orgias e bebedeiras. O que é uma orgia? Orgia é uma reunião de pessoas entregues ao prazer. Seja o prazer sexual, seja o prazer da comida, seja da bebida, no caso especificamente agora, regado com muita bebida. Elas se reúnem num lugar escondido para satisfazer-se, para satisfazer a sua carnalidade. Meus irmãos, o nosso país é um país que tem como padrão de lazer beber. Você convida, especialmente os homens, né? As mulheres também. Hoje a mulher tem que beber também. E às vezes bebe até mais que o homem. Qual é o lazer de qualquer homem da nossa sociedade brasileira hoje? Final de semana, pega da sexta até essa hora, bebendo fora de casa com os amigos. Chega em casa, se chegar em casa, chega podre de cachaça. Não, mas isso é a vida. Meus irmãos, isso é a decadência. Isso é a podridão. Isso é sujeira. Nós não devemos nos misturar com isso. Nós não devemos nem apoiar isso. Não incentivar isso. Não é assim mesmo. Não, todo mundo. É coisa de homem. É coisa de mulher. Nada disso. Nada disso. Coisa de homem e de mulher, meu irmão, é coisa decente. Coisa honesta. Nós nos reunimos hoje à tarde aqui. A gente sentou, serviu, comeu, conversou, tomou refrigerante. Saímos daqui alegres. Ajeitamos as cadeiras. Tudo direitinho. Não precisou uma gota de álcool. Glória a Deus. Para a gente se alegrar. Porque a nossa alegria vem do Senhor. Não vem da bebida, nem das orgias. Como esse mundo quer e vive e promove. Um adolescente que chegou a 15 anos, se não teve relações sexuais, é um abestalhado. Um homem ou uma mulher também. Não. É um ET. Um homem hoje que não tem 2, 3 mulheres fora de casa. Não é macho. A mulher que não botou um chifre bom no seu marido, não é mulher. Conversa é essa? É isso que o mundo vive. E é disso que nós devemos nos afastar. Esse não é o modo de viver nosso. Não em imoralidade sexual e depravação. Eu já falei muito sobre isso. Não em desavença e inveja. Outro ponto muito importante. Meu irmão, no mundo, as pessoas estão preparadas para brigar o tempo todo. E não deve ser assim entre nós. Pastor, mas eu sou crente, mas não sou besta, não. Pois está amarrado em nome de Jesus esse seu pensamento. Porque eu e você, nós como povo de Deus, nós não devemos estar em desavença, em briga, em confusão. A nossa palavra deve ser uma palavra de sabedoria. Quantas vezes, por exemplo, Pedro vai dizer que a mulher ganha um marido em silêncio, pelos seus atos, pelas atitudes. Muitas vezes dentro do casamento é cão e gato, é pau comendo para cima e para baixo. E é crente. Os vizinhos ficam, meu Deus, isso é um crente. A vizinhança todo dia sabe do porquê que está brigando. E na rua a mesma coisa com os vizinhos. Não falam, se fala brigando. Mesma coisa no ambiente de trabalho. Meu irmão, isso aí é uma pessoa que não é crente. Uma pessoa que não é crente briga em todo canto.
está preparado para brigar em todo canto. Mas nós, o povo de Deus, nós devemos andar em paz. Se nós temos uma palavra... Agora, claro, não, pastor, eu vou estar engolindo tudo. Não, meu irmão, agora é palavra de sabedoria. Quando a gente fala uma coisa, primeiro a gente deve diminuir as palavras, né? Quanto mais palavras, mais fácil a gente peca. Quanto mais você fala, mais perto você está do pecado. Você mantém a sua boca na sua língua o máximo de tempo possível. Agora, quando você abrir a sua boca, saia da sua boca uma palavra de sabedoria. Saia da sua boca uma palavra que desarma o Satanás. O Satanás é a mocilada. E você, olha, olhos espirituais atentos, língua fechadinha, você só de olho, só observando, blá. O cão passou aqui, você desarma na hora, meu irmão, com uma palavra só. Paz da tua casa, paz da tua rua, paz do teu trabalho. É você que é responsável por isso. Amém? E aí, versículo 14. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Minha gente, deixa eu ver até que horas. Eu sei que essa palavra foi palavra daquela que a gente engole seco. Eu sei, mas é bom. É bom a gente... É bom que eu tomo uma aguinha. É bom, minha gente. A gente ter esse tipo de orientação. Porque muitas vezes a gente está desnorteado na vida, sem saber como reagir. Deus tem orientação para nós. Nós, o povo de Deus, temos a palavra de Deus para nos orientar. Aleluia! Eu quero orar por nós agora. Eu quero orar para que nós possamos viver essa palavra. Feche os olhos. Se coloca diante do Senhor nessa hora. Senhor, eis-nos aqui, a tua palavra, ela vem aqui para nós. Senhor, ela vem nos constrangendo, nos corrigindo. E eu te louvo porque isso é o teu amor por nós. Eu te louvo porque o Senhor conhece as nossas necessidades reais, nossos anseios reais. E nós estamos aqui clamando a tua misericórdia, Senhor. Nos ajuda a viver neste mundo de trevas, este mundo de rebeldia, mas que nós possamos não nos misturar com isso, mas que nós possamos ser luz do Senhor nesse mundo. Que nós possamos, Senhor, ter um caráter cristão, que nós possamos nos parecer cada dia mais com Jesus, que nós possamos, Senhor, no ambiente de trabalho, na sociedade, no relacionamento com as autoridades, sermos exemplares, contribuindo para o bem, contribuindo para que a nossa sociedade, o teu reino se estabeleça. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que nós possamos amar as pessoas em nossa casa, que nós possamos amar as pessoas da nossa sociedade, que nós possamos não dever a ninguém a não ser o amor. Nos afasta, Senhor, de tudo aquilo que nos deixa, nos distrai do Senhor. Nos afasta disso. Que nós possamos ter, Deus, a graça do Senhor para nos despir do velho homem, das práticas desse mundo, e nos revestir de Cristo. Nos revestir, Senhor, da luz, da santidade, da pureza. É isso que eu clamo pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus.